Bom, eu não achei ela, acho que eu fiz salvei uma por cima da outra. Vocês estão vendo a minha tela, né? Mas se sumiu, a gente vai quebrando o galho aqui. Eu vou dar uma duplicada aqui no slide, ó. E aqui a gente continua, tá? Eu tinha feito a apresentação, achei que tinha 10 ou 11 slides, e aí na hora de jogar uma por cima da outra, eu acabei apagando tudo. Mas a gente dá um jeito, a gente quebra um galho. Então vamos aqui, ó. Aqui a gente já classificou, e agora eu vou colocar aqui, ó, os sistemas operacionais, as versões aqui, ó. Então vou vou fazer na hora. Então vamos lá aqui, ó. Ó, versões do Windows. Quais as versões do Windows? Tá? Vou apagar isso aqui. Fazer na hora. E aí eu vou escrever, tá? Erros acontecem. Então vamos aqui, ó. Versões do Windows. Não sei se eu já falei. Tinha Windows 3.1. Vou pôr as que eu lembro, tá? Bem antiga, e vocês vão ver como é que mudou, ó. Windows 95. Windows 98. Teve Windows XP. Teve um outro chamado Windows ME. Não sei se vocês já ouviram falar. Certo? Depois teve Windows 2000. Windows 7. Windows 8. E agora Windows 10. Tá? Aqui a gente está na versão mais nova, que é o Windows 10. Tudo bem? As versões do Windows. Tá. Agora, eu vou colocar aqui alguns aplicativos. Aqui, ó. Quais os aplicativos mais conhecidos? A gente já sabe que o sistema operacional é o Windows. Aqui tem as versões do Windows, do 3.1 até o Windows 10. Então, foi um caminho grande. E agora os aplicativos. Qual é o aplicativo que todo mundo usa e que é essencial ter no computador? Não estou falando de WhatsApp, não estou falando do Google Maps, mas todo computador, ele tem o seu sistema operacional e tem um outro aplicativo que a gente vai chamar de pacote, tá? É um pacote que todo mundo tem que ter no computador. Vocês já ouviram falar desse nome aqui, ó? Vou pôr tudo em maiúsculo para não ficar ter que digitar. Pacote Office. Alguém sabe o que é o pacote Office? Se souber, responde para mim lá no chat. Ou pode... responde no chat. O que é o pacote Office? Só esses dois? Só Word e Excel? É uma pena, viu? Que a apresentação tinha ficado tudo separadinho. Agora vai ficar uma anarquia, mas dá para vocês entenderem, tá? O que eu tenho no pacote Office? O pacote Office, ó. Windows. Quem que... A empresa que fabrica o Windows. Qual que é a empresa que fabrica o Windows? É essa mesmo que vocês pensaram. Microsoft. A própria Microsoft, ela disponibiliza um pacote chamado Office. Então, a Microsoft fabricou o Windows, a Microsoft fabricou o Office.
O que é Office em inglês? Vocês sabem o que é Office em inglês? Office em inglês significa escritório, tá? Office em inglês significa escritório. Então, o que é o pacote Office? É um pacote de... Vamos por aqui? Tá difícil aqui o mouse. O Office é o quê? Um pacote de programas específicos para tarefas utilizadas em escritório. Tá? E aí, quais são os programas que a gente tem? Quais são os programas? Ó, tem um bastante chamado Word. É isso? Para que serve o Word? No Word eu consigo criar textos. Que tipos de textos? Eu posso fazer textos profissionais, textos artísticos. Qual que é a diferença de um de outro? Textos profissionais. Por exemplo, um advogado faz uma petição, um estudante faz uma monografia, um trabalho escolar, uma pessoa que está procurando emprego faz um currículo. Então, no Word, ele tem várias ferramentas para você criar textos, tá? Texto artístico. Você pode fazer um panfletinho, um bannerzinho simples, alguma coisinha com foto, figura, coisinha bem colorida, tá? Tem o Excel, vou pôr só os três mais conhecidos, 4 conhecidos. Que a gente faz planilhas eletrônicas. Então, hoje todo mundo tem que fazer isso aqui, porque a planilha é importante, ela executa cálculo automático, então é bastante utilizado para quem controla custo, para quem controla produção, quem controla a parte financeira, o Excel serve para isso. PowerPoint, que faz apresentações, que é esse programa que eu estou usando, tá? Isso aqui é uma apresentação que eu estou fazendo. Então, o PowerPoint é bastante utilizado, também em empresas. Aí você pergunta, mas o PowerPoint é utilizado em empresa? Para quê? Por exemplo, numa empresa, você consegue, numa apresentação, mostrar qual foi o lucro do mês, o que vendeu mais, o que vendeu menos, o que deu mais lucro, o que deu menos lucro, qual funcionário rendeu mais, qual funcionário rendeu mais. Você consegue apresentar isso através de gráficos. Então, você consegue fazer gráficos complexos, tanto no PowerPoint quanto no Excel. E um outro que eu tinha colocado é o Outlook. Para quem não conhece, é um gerenciador de e-mails. Tá? Então, o que acontece? Hoje, para mim ter o computador funcional, eu preciso ter, a gente vai só aumentando, ó. Preciso ter o hardware, preciso ter o software, e aí eu preciso ter o sistema operacional, que hoje em dia eu estou usando o Windows 10, e eu preciso ter o pacote Office. Sem o pacote Office no computador, você não faz nada, tá? Em questão de trabalho. Nada. Então, é essencial. Os outros programas, os outros aplicativos, aí você escolhe se quer ou não. Então, esses aqui a gente tem que ter. O sistema operacional e os aplicativos. Tudo bem? Deu para entender? O que cada um faz? O Word texto, Excel planilhas eletrônicas, PowerPoint apresentações e o Outlook um gerenciador de e-mails. Tá? Tudo bem? O que eu tinha feito, eu vou tentar lembrar o que eu tinha feito, mas eu não sei se eu vou lembrar tudo. Então eu vou fazer um outro aqui, vou duplicar aqui e vamos ver se vai dar certo, mas vai dar. Ó. Então eu tinha colocado aqui, ó. Funcionamento do computador. Computador. Tá? Funcionamento do computador.
Tá aqui. Vocês lembram? Pode falar no chat para mim. Quais são as 4 peças internas que eu tenho no computador? Fala lá para mim, deixa eu ver. As 4 peças internas. Eu vou colocar o nome delas ali para mim. Quais são? Fala para mim. Vamos. Marinês, vamos falar para mim. Vocês estão ouvindo? Qual mais? Placa-mãe. Vamos, Beatriz. Mais uma. Vou colocar lá então. Processador. Vou colocar o pontinho aqui. Placa-mãe. Vou deixar sem acento. Memória RAM. E o hard disk, que a gente fala HD. Tá? Hard disk é o HD. HD. Para não ficar falando hard disk toda hora. Então a gente abrevia no famoso HD. Tudo bem? Como é que o computador funciona? Jovens, isso aqui é uma parte mais complicada, mas é legal de você saber, tá? Então presta atenção no que eu vou fazer aqui. A apresentação estava bonitinha, mas perdi. Então presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Essa aqui, tá vendo esse retângulozão que eu fiz aqui? Esse retângulo é a minha placa-mãe, tá? Esse retângulo é a minha placa-mãe. Tudo bem? Qual que é a função da placa-mãe? Eu tenho ali a placa-mãe, processador, memória RAM e o HD, certo? O que eu vou explicar superficial, não vou entrar em detalhes. É só para você saber como é que funciona o computador, pra você ter uma ideia. Você já sabe dividir hardware e software, já sabe dividir sistema operacional e já sabe dividir aplicativo. E aí eu vou explicar como é que funciona rapidinho o funcionamento do computador. Então essa aqui é a minha placa-mãe. Na placa-mãe, o que eu conecto na placa-mãe? Eu conecto o meu... O que eu conecto na minha placa-mãe? O meu processador. Certo? O que mais eu conecto na minha placa-mãe? Tá? Memória. RAM. E o que mais é conectado na minha placa-mãe? Vem para cá. O H. Vamos fazer isso para vocês fixarem. Hard disk. Vulgo, ou mais conhecido como HD. Tá? Então, aqui eu tenho a minha placa-mãe. E todos esses que estão aqui dentro, eles estão conectados na placa-mãe. Eles estão encaixados na placa-mãe. Tudo bem? Então, qual que é a função da placa-mãe? Olha só a função da placa-mãe. Todos os componentes, processador, memória e hard disk, estão conectados na placa. O que ela faz entre eles? Ela faz a comunicação entre eles. Tá? Então, o processador comunica com a memória através da placa-mãe. Memória comunica com HD através da placa-mãe. Então, eu vou fazer uma setinha bonita aqui agora. Ó.
Escolher uma seta bonita aqui. Essa. Ó. Eu vou fazer um desenho, depois eu vou explicar na prática, tá? O processador só comunica com a memória, tá? Ele só comunica com a memória. Ó. Vou colocar conversa. Tudo bem? Eu já sei, ó, eu já sei que o processador só conversa com a placa-mãe, tá? E a memória, opa, vai ficar torto. A memória só comunica com HD. Deu para entender o que eu fiz de desenho aqui ou não? Pode falar no chat. Vocês estão entendendo? Só para eu poder continuar. Então, bom. Pelo menos eu estou conseguindo explicar. Isso aqui estava feito bonitinho, mas a gente vai quebrando o galho, tá? Vocês me desculpam aqui. Eu achei que tinha 11 slides, tinha 5. Até assustei na hora que eu vi. Mas dá para quebrar um galho, tá? Se a aula ficar ruim, vocês me desculpem, acontece, tá? Então, jovens, o computador ele funciona desse jeito. O processador conversa com a memória RAM, a memória RAM conversa com um HD. Conversa através de quem? Da placa-mãe, que todos eles são conectados na placa, tá? Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona isso na realidade. Então, vamos fazer, vou tentar, tá? O que o processador faz? Qual que é a função do processador? Qual que é a função do processador? A função do processador é processar informações, tá? Processar informações. Isso a gente fala processar informações na forma básica, tá? Mas quando a gente faz um curso mais avançado, a gente entende o que é se processar informações. O processador, ele é um equipamento que só faz contas aritméticas. Então, tudo que ele processa é conta. É só coisa, expressões aritméticas, tudo que for envolvido em matemática. Tá? Então, para a gente interessa o quê? Que ele faz o processamento de informações. Tudo bem? Então, vamos entender o seguinte. O processador, ele é como se fosse um pedreiro. Então, o pedreiro está construindo a casa, certo? O pedreiro está lá construindo a casa. E quem que ajuda o pedreiro? Ah, pega isso para mim. Ah, vai lá e busca isso. Faz um carrinho de areia. Não sei se vocês entendem, eu também não. Estou dando exemplo só. Mas o pedreiro tem um servente. E o servente do processador é a memória. Tá? Então, o que a memória faz? Ó, ela armazena informações temporariamente. Tá? Eu não vou explicar o resto, só isso aqui. Processador processa informações. A memória RAM armazena informações temporariamente. O que é temporariamente? As informações ficam guardadas nela. Quando eu desligo o computador, tudo que está nela apaga. Tá? Some, ela fica vazia. Quando eu ligo o computador, aí as informações voltam a ser gravadas nela. Então, aqui eu tenho o processador que processa informação, a memória RAM que armazena informações temporariamente, e esse aqui armazena informações permanente.
Acerta aí, permanente. Nem sei se existe essa palavra, mas acho que deve existir, né? Se não existir... Gente, deu para entender? Processador processa informação e ele só se comunica com a memória. A memória armazena informações temporariamente e ela só comunica com o HD. E o HD armazena informações permanentemente. Ou seja, quando eu desligo o computador, as informações continuam gravadas aqui. Se eu ligar o meu computador daqui 1 ano, tudo que estava gravado aqui continua. Tudo que estava gravado aqui apaga. Deu para entender? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, eu vou abaixar minha tela aqui. O que vocês estão vendo aqui, agora, é o sistema operacional, certo? É o Windows. Windows 10. Tudo bem? Eu estou na minha tela principal, que essa aqui é a tela área de trabalho, não é isso? Isso aqui chama área de trabalho do Windows. Tem alguma coisa aberta na minha tela? Não, né? Eu só tenho a área de trabalho e mais nada. Tudo bem? Então, olha só um exemplo que eu vou dar para vocês. Ó. Eu vou vir aqui e vou abrir o Word 2016, que ele faz parte do pacote Office, tá? Que foi criado pela Microsoft. Vai abrir, ó, presta atenção. Word fechado. Word aberto, tá? De novo, Word fechado. Word aberto. Vocês têm noção do que eu estou querendo explicar? Qual que é a diferença de quando ele está aberto e de quando ele está fechado? Alguém sabe qual é a diferença de quando ele está aberto e de quando ele está fechado? Se alguém souber, fala lá para mim, deixa eu ver. Ninguém sabe? Não? Então eu vou explicar, ó. Vocês estão me ouvindo, né? Estão vendo a tela? Eu vou explicar agora. E aí vocês vão entender. Então presta atenção. Aqui eu estou no Windows, certo? Aqui eu estou na área de trabalho. Quando eu abro o Word, ou seja, eu vou começar a trabalhar com Word, não vou? Quando eu faço isso, que ele abriu o Word, aonde que o Word foi carregado? O Word está carregado na memória. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Word. Vou pôr letra minúscula para ficar menorzinho. Word foi carregado na memória, tá? Agora eu vou abrir o Excel. O Word já está aberto. Agora eu vou abrir o Excel, ó. Excel. Quando eu abri o Excel, o que o computador fez? Ele abriu o Excel para mim trabalhar, só que o Excel foi carregado aonde? O Excel foi carregado na memória. Certo? Agora eu vou abrir um programinha simples aqui, ó. Bloco de notas. Eu abri o bloco de notas. O Windows abriu ele para mim. Aonde que o bloco de notas foi carregado? Na memória. Deu para entender? Vocês entenderam essa parte ou não? Fala para mim. Ô, dona Marina. Tudo bem com a senhora, dona Marina? Deu para entender, Marinês? Você é a minha assistente aí. Então, vamos. O que acontece agora, ó?
À medida que eu vou abrindo os programas, eles vão sendo carregados na memória. E se eu desligar o computador, o que acontece? Todos eles saem da memória, ou seja, as informações que estavam gravadas na memória se apagam. Mas eu não preciso desligar o computador para apagar. Se eu vier aqui no bloco de notas, ó, fechei o bloco de notas, o que ele faz? Sai da memória. Se eu vier aqui, fechar o Excel, o que ele faz? Sai da memória. Se eu vier aqui, fechar o Word, ele sai da memória. Deu para entender por que a memória RAM é uma memória temporária? Porque ela só vai carregando ou salvando as informações que a gente está utilizando no computador. Então, onde que eu estou aqui? Eu estou utilizando o sistema operacional. Como é que chama? Windows. Tem alguma coisa carregada na minha memória? Tem. Quem? Windows. A hora que eu desligar o computador, o Windows sai da memória. Deu para entender? É simples, tá? Esse é só o funcionamento. Então, aqui é uma memória temporária. As informações só ficam armazenadas quando eu estiver utilizando no computador. Se eu for fechando as coisas, tudo que tiver gravado aqui vai saindo. E quando eu desligo o computador, quem que sai da memória? O Windows. Tá? E qual que é a diferença da memória RAM para o HD? O HD, ele armazena permanente. Tá? Então, o que está gravado no hard disk, no HD? Tudo. Aqui tenho gravado. Eu vou até aumentar. Ó. Aqui eu tenho gravado no HD. Primeiro, o sistema operacional, não é isso? Que chama, um pouquinho embaixo, que chama Windows. Então, olha só, o Windows está aqui. Ixi, agora deu zebra aqui. Ó. Windows. O que mais que está armazenado no HD? O Office. O que é o Office? Word, Excel, PowerPoint, o Outlook. O que mais está salvo no HD? As suas fotos, os seus documentos, seus vídeos e as suas músicas, ou seja, os seus dados. Então, no HD fica gravado tudo. Quando a gente instala o Windows na máquina, o Windows está no HD. O Word está no HD, suas fotos, os seus documentos, seus vídeos e suas músicas, tá? Então, esse armazena permanente. Então, vamos supor aqui, ó. Presta atenção, vocês entendem aqui, ó. Olha só. Só para terminar essa explicação para vocês entenderem. Vocês têm que entender como é que funciona, tá? Eu tenho certeza que você vai entender. Olha só. O computador tá... Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Ó. Bolinha. Que cor? Vamos pôr vermelha. Um preenchimento vermelho. A bolinha. Esse aqui é o botão de ligar o computador, tá? Computador desligado. Computador desligado. Entenderam? Computador desligado. O que o processador está fazendo? Nada. Está descansando. Está parado. O que tem na memória? RAM. Nada. E o que está armazenado no HD? O Windows, o Office, as fotos, os documentos, os vídeos e as músicas. Tá? Tá tudo gravado aqui dentro. Tudo aqui. Vocês lembram o que é o HD ou não? Lembra ou não? O HD
Vocês conseguem ver aqui? Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Esse é o HD, ó. É aqui que fica salva todas as suas informações de forma permanente, tá? Então, esse aqui é o HD, ó. Deixa eu ver se vai abrir, não abre. Esse é o HD, ó. Tá? Aqui tá gravado tudo. Então, eu vou continuar explicando, ó. Computador desligado, tá tudo salvo dentro do seu HD. Na memória não tem nada, no processador tá parado. Quando eu liguei o computador, o que acontece? Qual que é o primeiro programa que vai aparecer na tela? Como é que chama ele? Windows, que é o Windows 10. Você ligou o computadorzinho, todo mundo sabe que vai aparecer isso aqui na tela. Então, o que acontece? O Windows vem para memória, certo? Aí eu vim aqui e abri o Word. O que ele faz? O Word vem para memória. Aí eu venho aqui, abro o Excel. Aí o Excel vem para memória, tá? Ó. Aí eu terminei de trabalhar com o Excel. Venho aqui, fecho o Excel. O que o Excel fez? O Excel fez? Saiu da memória, mas ele continua gravado aqui no HD. Terminei de trabalhar com Word. Word sai da memória. E aí, no caso, eu estou usando só o Windows. O Windows continua na memória. Se eu vier aqui no computador e abrir... Nossa Senhora, sai isso daqui. Se eu abrir uma foto aqui, ó, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Uma foto, não tem. Não tem nenhuma. Bom, se eu abrir uma foto qualquer, a foto vai ser carregada aqui, tá? Tudo bem? Na hora que eu fecho a foto sai daqui. Quando eu desligo o computador, ó, vou desligar o computador. Desligou, o Windows saiu da memória. Deu para entender? Então, o processador processa, a memória RAM armazena os arquivos temporariamente quando eles estiverem abertos, e quando eu fecho, sai, e aqui os dados ficam gravados de forma permanente. Deu para entender ou não? Ficou claro? Pelo que eu tinha feito, estava mais fácil de explicar. Mas como eu tive que fazer de novo, tá? Vocês entenderam o que eu expliquei? Ou não? Só me dá um sim ou não para mim saber se ficou claro. É interessante você saber como é que funciona o computador, tá? Porque já ouviram falar assim, ó, quando eu começo a abrir muita coisa, o meu computador fica lento. Vocês já ouviram falar isso? Ou não? Por que acontece isso? Quando você começa a abrir muita coisa, então vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Quando você começa a abrir muito programa ao mesmo tempo, aonde que ele vai sendo carregado? Na memória. Então vamos lá, se abriu Photoshop, ó, se você abrir o Photoshop, ele vai para memória. Aí você abre o Google Chrome, que é para a internet. Ele vai para memória. Aí você abre o Word, vai para memória. Aí você coloca um filme para rodar, vai para memória. Então, tudo que você for abrindo, vai para memória. Certo? E aí, se você tiver pouca memória no computador, pouca memória, o seu computador fica lento, tá? Então, por isso que fala, quanto mais memória o computador tiver, melhor. Por que quanto mais memória o computador tiver, melhor? Porque você consegue
executar mais tarefas ao mesmo tempo. Tá? Então é assim, começou, você tem pouca memória, abre um monte de programa e começa a ficar lento. À medida que você vai fechando os programas, a máquina volta ao normal. Entenderam? Então, essa é a explicação do computador ficar lento. Então, para um computador ser bom, o que você tem que ter? Um processador bom, uma quantidade de memória boa. O que é uma quantidade de memória boa hoje? 4 GB. Tá? É uma quantidade de memória boa. 4 GB. Você tem que ter um HD de tamanho bom. Que tamanho? 500 GB. Ou 1 tera. Porque aí você consegue armazenar mais informações de forma temporária. Deu para entender, pessoal? Foi difícil. Aqui, ó, só voltando aqui, só para a gente fechar. Então, ó, hardware, parte física, tem as peças internas, as peças externas que você vê e as peças internas. Junto com o hardware, para o computador funcionar, tem que ter o software, que são os programas. Aqui eu tenho os programas, os aplicativos, e eu posso dividir os aplicativos, os programas, em sistema operacional e em aplicativo. Sistema operacional é o que faz a máquina funcionar, e esses aqui não são essenciais, são para tarefas específicas. Mapa, texto, planilha. As versões do Windows, desde da mais antiga até a mais nova, que é a 10. O pacote Office, que é um pacote para programas utilizados em escritório, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, e como funciona o computador. Tudo bem? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Se quiser perguntar, pode perguntar que eu respondo. Eu só peço desculpa de novo, porque eu tinha feito aqui uns 11 slides, e a hora que eu fui ver só tinha 5. Eu não vi, devo ter jogado um por cima do outro. Mas eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. Tá? Responde se entendeu sim, se não, se ficou alguma dúvida. Tranquilo? Então, a aula que vem, eu vou pegar um material do sistema binário, só para explicar para vocês como é que é feita essa comunicação. Tá? É bastante interessante você saber, por mais que você vai só utilizar os programas Word, Excel, Photoshop, mas é interessante você saber como é que o computador funciona. Porque aí você já sabe, ó, quando o computador começa a travar muito, pouca memória. Por que pouca memória? Porque você vai abrindo muita coisa e vai armazenando. Tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Não sei se foi um conteúdo interessante, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu soube me expressar bem. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido que esse é o objetivo. Tá? Então, hoje foi essa aula, e a aula que vem a gente continua no sistema binário. Vou dar só uma explicaçãozinha rápida para vocês o que é. Tá? Então é isso aí. Ô, dona Marina, tudo bem com a senhora? Então é isso, pessoal. A aula está lá gravada. Se vocês quiserem rever, é só entrar lá no portal. A partir de amanhã o Everton já põe. Tá? E eu vou tentar colocar a apresentação completa que eu tinha colocado. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Everton? O que eu ia falar, você falou que a aula vai estar lá no YouTube, apresentação. Beleza. Obrigado a todo mundo aí, boa semana. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, eu agradeço a presença de vocês, é um prazer. Apesar de ser estranho para mim dar aula desse jeito, mas é o que tem para hoje, né? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, semana que vem a gente encontra de novo. Beleza? Fiquem todos com Deus aí. Quem quiser já pode ir saindo, tá?